fazermos uma leitura no qual se encontra escrito no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 35 ao 43, no qual estaremos meditando sobre a passagem sobre este moço que a tela em apreço nos mostra nesta manhã. Bem verdade que quando fui convidado para estar aqui nesta manhã, como sempre busco trazer não o que você quer ouvir, porque hoje todo mundo quer ouvir sobre bênção, todo mundo quer ouvir sobre chave de casa, chave de carro, mas a realidade é que Jesus ele não prometeu riquezas. Quem prometeu riquezas foi o inimigo da nossa alma. Jesus prometeu cruz, mas também prometeu a vitória. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, 35 ao 43, diz: chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Jesus disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bem, vemos que geralmente estamos atentos às coisas que pensamos ver fisicamente, quando na verdade não vemos. Esse moço era, como o texto diz, ele era cego, mas na minha concepção, dentro do texto sagrado, ele enxergava mais do que os que estavam ao redor de Jesus. Não diferente nos dias de hoje, porque muitas pessoas olham para Jesus e vê apenas um fazedor de milagres. Muitas pessoas olham para Jesus como se ele fosse simplesmente um band-aid, aquele que vai e faz um curativo instantâneo. Mas se formos adentrar profundamente nas Escrituras, nós vamos encontrar que Jesus, ele é muito mais do que um fazedor de milagre. Ele é muito mais do que nós imaginamos. E por que não dizer que muitas das vezes limitamos o poder de Jesus? Quando pensamos que, quando recebemos uma notícia má, quando o inimigo das nossas almas manda seus mensageiros que nem fizeram no tempo de Jó, você lembra? O texto diz que os primeiros mensageiros chegaram e disseram a Jó que ele tinha perdido tudo. Jó tinha perdido os seus filhos, Jó tinha ficado sem nada. A Bíblia vai dizer também que Jó ele foi acometido de uma enfermidade que a Bíblia fala que ele raspava com cacos as suas feridas. Mas se formos olhar, se formos verdadeiramente ao invés de enxergar, vamos notar que Jó ele via a grandeza de Deus em sua vida. Ou seja, o texto diz que em nada, com suas palavras, Jó pecou contra Deus. Pelo contrário, cada vez que chegava uma notícia ruim, Jó ele olhava para os céus, agradecia a Deus, porque ele sabia que mesmo na adversidade, Deus ele tem a resposta e tem a solução para o problema. O texto diz: em nenhuma dessas coisas Jó pecou. Perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu tudo aquilo que eu e você achamos
que é mais precioso, quando o bem mais precioso que podemos ter em nossas vidas é a presença de Jesus e do Espírito Santo. Aquele moço, ele era cego, como o texto fala, mas como eu disse, ele via mais do que os que estavam ao redor de Jesus. Ele via espiritualmente, mas materialmente ele enxergava. Peraí, irmão Itamar, mas como é isso? Não é a mesma coisa? Parece a mesma coisa. Enxergar significa perceber pela visão com dificuldade. Ver é diferente. Ver quer dizer olhar para algo, olhar para alguém ou para si próprio. Vamos ver no decorrer do que aconteceu na vida dele, em que parte dessa história você, que nessa manhã está me assistindo, você se encaixa. Primeiro, ele não via, ele enxergava. Daqui a pouco você vai entender. Ele enxergava o local em que ele se encontrava. Onde é que ele estava? O texto diz, primeiro, que ele estava perto de Jericó. Ele estava perto de um lugar que outrora tinha sido um lugar amaldiçoado, um lugar habitado pelos cananeus, que segundo os relatos bíblicos, os cananeus naquelas épocas era a pior nação que existia, era povo sanguinolento, era um povo mau, era um povo que não poupava seus escravos, seus prisioneiros de guerra. Há relatos que falam que eles fendiam o ventre das grávidas a fio de espada. E a Bíblia diz claramente que, ordem de Deus, que aquele povo ia herdar aquela terra. Mas entenda, nada que você quer, nada que você necessita vem de graça. Existe uma luta. A Bíblia diz que Deus ele ia dar a terra ao povo, mas ele não disse que ia ser fácil. Ele não disse que era somente chegar e tomar posse da terra, não. A Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar, vai nos dizer que quando o povo de Deus chegou na terra prometida, entenda, é uma promessa. Existe uma diferença entre a promessa e tomar posse da promessa. Entre a promessa e a posse, existe um percurso. E qual é o percurso? A luta. As muralhas da frente, os gigantes da frente, as águas amargas, o deserto causticante, tudo isso o povo de Deus tinha que passar para alcançar a terra prometida. E olhe que o povo, ele conquistou muita terra, mas também faltou muita terra para ser conquistada. O texto vai dizer que em determinado lugar, quando as muralhas de Jericó caíram, o texto vai dizer precisamente em Josué 6:26, que depois que as muralhas são derrubadas, Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade, ai daquele que reedificasse Jericó. Ou seja, a maldição se cumpriu literalmente no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34, quando um moço lá foi e edificou. Quando ele começou a levantar, ele perdeu seu primogênito, e quando ele colocou as portas da cidade, perdeu seu outro filho. As palavras de Deus, ela não cai por terra, cai a palavra do homem, porque a Bíblia diz que o homem é falho, é mentiroso, que o homem é perverso, que o homem é mau, que o homem é egoísta, que o homem olha para si mesmo, mas as promessas de Deus, elas se cumprem. A palavra de Deus se cumpre na sua vida, se você estiver disposto a lutar contra essas muralhas que estão sobre sua vida, sobre esses gigantes que estão se levantando, contra essa enfermidade que um dia alguém disse para você que não tinha mais jeito, mas nesta manhã saiba que a resposta final, ela vem da parte de Deus, e se Ele quiser e você crer, você será curado agora em nome de Jesus. Ele enxergava o lugar onde ele estava. Onde é que ele estava? Onde é que você está? Você está à beira do caminho? Com quem você está? Você está na roda dos escarnecedores? Você está em um lugar que
não convém aquele que diz que tem Jesus no coração, porque muitas pessoas dizem: ah, irmão Itamar, eu tenho Jesus na minha vida, mas você está num lugar onde Jesus não está. Você está praticando coisas que Jesus não praticaria. Você está falando coisas que Jesus não falaria. Enfim, aonde você está? Ele estava na beira do caminho. Ele estava próximo a um lugar amaldiçoado. E você, onde é que está? Onde é que você se encontra nesse momento? Você está no lugar da bênção? Você está no lugar exatamente onde Deus quer que você e a sua família esteja? Ou você está com pessoas maldizentes, pessoas murmuradoras? E por que eu falo tanto sobre isso? Sabe por quê? Porque quando você começa a andar com uma pessoa murmuradora, quando você começa a andar com uma pessoa maldizente, sabe o que acontece? Você vai se tornar da mesma forma. Você vai começar a atrair a maldição para a sua vida. Você vai começar a murmurar também. E você sabe o que é murmurar? Falta de fé em Deus, porque tudo para você é um problema. Tudo para você não tem jeito. Tudo para você não vai dar certo. Tudo para você é perda total. Tudo para você não tem mais saída, não tem cura. Mas nessa manhã é diferente. Nessa manhã estamos aqui para dizer para você que se você mudar o lugar onde você estiver, você começar a botar para correr da sua vida essas pessoas murmuradoras, essas pessoas que não querem o bem da sua família, não querem o seu bem, você vai ver o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida. Onde é que você está? Com quem você está? E o que você está fazendo? Quais são tuas obras? Quais são as tuas ações? Será que elas condizem com o que você professa com a sua boca? Porque você diz, lembre-se, você diz, eu tenho Jesus no meu coração. Mas e as obras? E as ações? Será que você está produzindo frutos dignos de arrependimento? Então comece a produzir agora frutos dignos de arrependimento. Primeiro, saia do meio do caminho. Vá para perto de Jesus. Ele tem a saída, ele tem a solução, ele tem a cura, ele tem a vitória. Segundo, saia de perto dessas pragas, dessas pessoas maldizentes, murmuradoras, contendenciosas, e você vai ver, a sua vida vai mudar. Terceiro, comece a praticar as coisas dignas de alguém que se diz que tem Jesus no coração. Eu não estou falando nem cristão, porque hoje é comum, todo mundo hoje é gospel, todo mundo hoje é cristão, todo mundo hoje é evangélico. Mas e as obras? O teu testemunho na onde você mora, com seus vizinhos, com seus amigos, na escola onde você estuda, no lugar de trabalho, você é uma bênção ou é uma praga? Aquele moço, ele enxergava, ou seja, ele via com dificuldade o seu estado. E muitas das vezes, querido, não viemos aqui, eu não vim aqui para apontar pecado de ninguém, porque você conhece as suas faltas. Você sabe no que tem falhado para com Deus. Eu vim aqui trazer para você a solução, não foi o problema. O problema você já tem, a luta você já tem, a muralha na sua frente você já tem, que é a muralha grande, que você muitas das vezes tentou e não conseguiu ultrapassar. Eu vim trazer a solução. Qual é a solução? Que no nome de Jesus, as muralhas vão cair, o gigante vai para a terra, as águas amargas vão se tornar doces, a sua vida será melhor a partir do momento, primeiro, que você deixar o lugar onde você está para trás, se levantar. Ele estava na beira do caminho, sentado, pobre, mendigando. Deus não tem filhos esmolé, mendigos. Deus, ele tem filhos e filhas ricos da graça de Deus. Então nessa manhã, tome a posição, se levante do comodismo,
Se levante do meio do caminho, da estrada, que um dia, quem sabe, alguém largou você. E você ficou sem direção. Você ficou sem rumo. Você ficou perdido. Pare de correr de um lado para o outro em busca de soluções que você só vai encontrar em Jesus. Não adianta você bater na porta do feiticeiro. Ela não vai resolver o teu problema. Não adianta você bater na porta das drogas ou do álcool. Eles vão piorar o teu problema. Então se levante do estado mendigo do meio da estrada. Tome uma posição diante de Deus. Saia do lugar de onde você está. Mantenha afastado essa cambada de gente missionários do diabo. Comece agora a praticar as coisas que Deus quer que você pratique, e você verá as bênçãos e você começará a ver. Você, por enquanto, está enxergando. Mas você, a partir do momento que você começar fazendo isso, você vai começar a ver as grandezas de Deus na sua vida. Ele enxergava o local em que ele estava colocado. Ele via ou enxergava, como era tratado pelos seus familiares e as pessoas ao seu redor. Total desprezo. Faz lembrar, irmãos, a situação daquele homem coxo, 40 anos. Todos os dias ele era posto na porta do templo. Ele não entrava no templo. Ele não conhecia a presença de Deus. Ele não entrava, ele não via a presença de Deus. Ele enxergava o templo. Quem sabe ele conhecia o Talmud, quem sabe ele conhecia as Escrituras, mas ele não conhecia o Deus que pode fazer milagre. Ele enxergava como era tratado pelos seus familiares. O texto diz que todos os dias ele era posto, colocado na porta do templo. Para quê? Para fazer exatamente o que esse moço fazia: esmolar, mendigar, viver de favores. Tanto que ele já estava fazendo da sua doença um meio de vida. Ele estava acomodado. Os seus parentes o traziam, colocavam na porta do templo, e ele agora ficava dependendo de quem entrava no templo. Estava pobre, abandonado, desprezado e esmolando. Quem sabe nessa manhã eu falo para alguém que está dentro desses caracteres. Você está rodeado de gente que nem um moço, mas está só. Ei, tem um amigo que não te abandona, embora você fique pensando que está só. Jesus, ele não abandona ninguém. Mas, irmão Itamar, não tem ninguém, é engano seu. A Bíblia diz que a mãe que amamenta pode esquecer do seu filho, mas Jesus, ele não esquece de você um único segundo. Quer um exemplo? Esse fato aconteceu literalmente quando Jesus foi adorar no templo. Seus pais foram também. E a Bíblia vai dizer que José e Maria voltaram para casa e esqueceram Jesus por 3 dias. 3 dias sem a presença de Jesus. Imagine. Quando estavam já em adiantado lugar, já muito longe de onde estavam, eles começaram a procurar Jesus, porque Jesus, ele faz falta. Quem sabe você pode dizer até, não existe. Deus não existe. A Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, não há Deus. Engano. Deus, ele é Senhor de todas as coisas, e você só existe porque ele permitiu que você existisse. Você já nasce, querido, vencedor. Sabe por quê? A nossa luta, a nossa batalha para vencer começa no ventre, porque são milhões para serem fecundados, apenas um chega e é fecundado para poder nascer. Você é esse vencedor. Você conseguiu chegar lá, você foi gerado, você nasceu, Deus permitiu que você tivesse uma vida, você tivesse uma família.
E você está aí nesse momento. Aquele moço, ele todos os dias era um posto, desprezado pelos seus familiares. Mas Jesus, ele não te esquece um só segundo. Ele está aí do teu lado. Mas irmão Itamar, como é que eu faço? Primeiro você começa reconhecendo que necessita dele. Você sabe por quê? A expressão bater na porta para entrar. Porque a nossa vida é consagrada ou considerada uma casa. Ela existe uma porta de entrada. E para entrar na sua casa, qualquer pessoa que chega, se for educado, se tiver temor de Deus, ela vai bater para entrar. Já o inimigo das nossas almas, ele é diferente. Ele entra pela janela, ele quebra a porta, ele pula muro. Ele é um ladrão, ele é um salteador. E o que ele vem fazer? Ele vem matar, roubar e destruir a sua vida. Jesus é diferente. Jesus, ele não força você a fazer nada. O que é que Jesus faz? Ele bate para poder entrar na sua vida. O texto diz, é bem verdade que o texto fala sobre uma carta escrita a uma igreja. Mas trazendo isso para o nosso entendimento, nós podemos então conjecturar que Jesus, a sua casa está aí, a sua porta está fechada para ele. Ele está do lado de fora batendo, insistindo, para que você abra as portas da sua vida, para que ele comece agora a reinar sobre você, comece a reinar sobre a sua família, comece a reinar sobre suas vontades, comece a reinar sobre seus projetos. Aí você vai ver quando ele bate, você abre. Quando você abre, ele entra. Quando ele começa a entrar, ele começa a colocar tudo que não presta para fora. Porque quando Jesus chega, a enfermidade tem que correr, os demônios têm que bater em retirada, a tristeza agora tem que sair. E agora o que vem? Vem a alegria do Espírito sobre a sua vida. E ele começa agora a tirar tudo que desagrada a ele. É diferente. Veja a diferença entre uma pessoa que, presta atenção, verdadeiramente. Por que verdadeiramente? Porque existe o falso. Existe aquele que é bem vestido, bem produzido, mas é como Jesus falava, religioso, sepulcro caiado, por fora está bonito, por dentro está podre. E ele não mora, presta atenção, o Espírito de Deus, ele não habita em templo sujo. Então quando Jesus bate, você abre a porta. Ele entra para fazer, o texto diz, fazer morada. Ele vai preparar um banquete ou uma ceia para você. Ele vai sentar à mesa com você, ele vai te honrar. Ele vai tirar as coisas, porque para poder entrar na sua casa, ele vai ter que limpar tudo que desagrada a ele. Então ele vai colocar os vícios para correr. Esses palavrões que você tem na sua boca, vai deixar de falar. Você vai deixar de praticar as coisas que desagradam a Deus. E então toda a sua vida, em vez de trevas, agora vai ser luz. Por quê? Porque o Rei da Luz está adentrando na sua vida. Ele enxergava, queridos, o tratamento que tinha dos familiares e daqueles que o rodeavam. Você sabe o momento que você começa a importunar alguém? Os outros estavam importunados quando ele começou a clamar por misericórdia, porque só sabe o que está passando, só sabe a dor que está sentindo aquele que está clamando. Ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que os que estavam ao seu redor não estavam preocupados com ele. Daqui a pouco você vai entender quem eram essas pessoas. Então ele enxergava a forma que era tratado dentro e fora de casa. Vamos mais. Ele viu a sua única saída. Agora ele viu verdadeiramente. O texto vai dizer que quando passa a multidão, e lógico, aonde Jesus está existe barulho. Se bem que existem pessoas que discordam, tudo certo. Cada um tem a sua concepção. Mas quando Jesus está presente, existe um movimento diferente. Porque as coisas de Jesus é de cima, não é de baixo.
As coisas de Jesus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não precisa soltar fogos, não precisa fazer barulho, não. A presença de Jesus, ela é contagiante e ela vem de dentro para fora, ela explode. E você sente, você nota, você vê, você contesta com isso. Então, quando Jesus passa, a Bíblia vai dizer no texto que lemos, que ele ouviu uma grande multidão passando. Ele começou a fazer o que você está fazendo agora, ele se interessou por Jesus. Ele se interessou para ter uma vida melhor, ele queria ver. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele queria ver. Ele até então só enxergava. Ou seja, ele via as coisas com dificuldade, ele não tinha clareza na sua visão. E ele se interessa, e quem sabe ele chama alguém e diz: ei, o que é que está acontecendo? Que movimento, que barulho é esse? E o texto vai dizer, quem sabe alguém falou que era Jesus que estava passando. O texto diz que ele se interessou, e agora ele queria experimentar para Jesus. Exatamente isso. O texto diz que ele começa a clamar, começa a gritar, não comumente, porque se formos interpretar direitinho, se formos parar para enxergar, o texto diz que Jesus ia passando e ia uma grande multidão. Qual é a visão que eu tenho do texto? Grande multidão, Jesus vai passando. Quem estava com Jesus? Os discípulos. Quem estava com Jesus? Os 70 que foram enviados. Quem estava com Jesus? Aqueles que viram o milagre, aqueles que não acreditavam no milagre, os curiosos, os que só vão atrás de Jesus quando quer alguma coisa. Então a multidão era grande. Agora raciocina comigo. O texto diz que ele começou a gritar. Vamos entender que no meio da multidão havia um grande barulho. Como é, meu nobre, que Jesus ia escutar o grito de um socorro de alguém que estava à beira do caminho? Como é que Jesus ia escutar no meio de uma multidão apenas um grito? Sabe como Jesus escutou? Porque aquele moço não gritou apenas com a sua voz, com a sua garganta, com o seu fôlego. Ele gritou com a sua alma, com a necessidade e querer ter uma vida diferente, sair da beira do caminho, deixar de ser miserável, deixar de ser desprezado pela família, pelos conhecidos. Ele queria algo melhor. E você nessa manhã quer algo melhor para a sua vida? Ele está aqui, Jesus está aqui para fornecer isso para você. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer, irmãos e queridos que nos ouvem, que simplesmente Jesus parou. Aquele homem com o grito da sua alma, ele conseguiu fazer Jesus parar. E a coisa mais fácil que existe é fazer Jesus parar. Parar para escutar a dificuldade. Parar para escutar o problema. Parar para escutar o relato dos medos, das adversidades, das dificuldades. Jesus está parando nesse momento, aí onde você está, para ouvir a voz do teu coração. O que é que você deseja? O que é que você quer que Ele faça a você nesta manhã? Então toma posse. Você acredita? Ele faz. Se você não acreditar, Ele faz na vida do outro, para mostrar que Ele é Deus. Ele viu a única saída. E qual é a saída? Clamar. Clamar por misericórdia. Misericórdia é um motivo, segundo a Bíblia, de não sermos consumidos pela ira de Deus. Porque aos olhos de Deus, irmãos, não somos nada. Aos olhos de Deus somos todos iguais, do mesmo tamanho.
Aos olhos de Deus não existe grande nem pequeno, existe todos em um só tamanho. A Bíblia diz: este povo que formei para que me desse louvor, adoração. Ele também viu a reação dos religiosos. Era aquele povo que estava mandando ele se calar. Era aquele povo que estava, quem sabe, com a Bíblia debaixo do braço, que nem muitos hoje existem. Anda com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um amuleto, ou deixa ela aberta em casa no Salmo 23, Salmo 91, os salmos de bênção, como se a Bíblia fosse um amuleto. E eu digo direto: a Bíblia não é amuleto, a Bíblia é poder. É através da Bíblia que você conhece a Deus, conhece a Jesus, conhece as obras que Ele faz e que Ele fará na sua vida, se você deixar Ele fazer. Os religiosos diziam: cala-te, cego. Era aqueles mesmo, quem sabe, que estava lá em Betesda. Está lembrado lá no tanque? Quando aquele moço esperava milagre de um anjo. E você não precisa de movimento de anjo, você precisa da presença de Jesus. Então para de estar correndo de um lado para o outro, atrás de profecia. Você tem uma Bíblia, você tem a boca de Deus na sua casa. Então abra e deixa Deus falar na tua vida. Deixa de estar batendo cabeça de um lado para o outro, atrás de profetas mentirosos, que muitas das vezes a revelação não é nem de Deus. Aquele moço está esperando um movimento. O texto diz que, em certo tempo, descia o anjo, movimentava as águas, e qualquer um que descesse as águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. O texto diz também que aquele moço estava ali, 38 anos esperando um milagre que nunca aconteceu, porque ele estava esperando o milagre errado. Ele estava esperando o dono do milagre errado, porque quem faz milagre é Jesus, não é anjo. E ele estava lá, sofrendo. Quando Jesus chega naquele lugar, você vai ver que Jesus, ele chega para o moço e pergunta: você quer ficar curado? Queridos, aquele moço, ele não conhecia Jesus, porque ele disse: eu não tenho homem nenhum, não tenho ninguém. Você tem alguém por você? Ele não tinha ninguém. Ele disse: eu não tenho homem nenhum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque e eu seja curado. Antes vem outro e recebe a bênção. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para alguém que sempre vê o do lado e o do outro recebendo milagre, e a sua vez não chegou. Sabe por que não chegou? Porque quem sabe você está procurando movimento e não a presença de Deus. Quem sabe você não está no lugar que Jesus quer que você esteja, na presença dEle. Quem sabe também você não está preparado para receber o que você quer. E quem sabe também não é vontade de Deus dar o que você precisa. Sabe por quê? Porque às vezes você deseja algo e acha interessante aos seus olhos. Você está vendo, você não está enxergando, você está vendo que é bom para você. Mas acontece que Deus é o único que sabe o que tem por trás da porta, e a porta não se abre. Porque se ela se abrir, ela pode provocar um sofrimento na sua vida. Ela pode provocar uma tragédia na sua vida. Então, analise, verifique com calma se realmente o que você deseja é a vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis é que aquela parte do versículo do Pai Nosso se concretize em nossa vida. Seja feita a tua vontade. E muitas das vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, não queremos que a vontade dele impere nas nossas vidas. Muitas das vezes queremos o eu, mas não queremos se submeter à vontade permissiva de Deus. Aquele moço olhou para Jesus e disse: olha, não tem homem nenhum, não tem ninguém.
Se você olhar o texto com calma, você vai perceber que Jesus não estava perguntando se ele queria tomar um banho no tanque. Jesus não perguntou isso. Jesus não perguntou se ele queria ajuda para descer as águas. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Quando ele foi curado, a Bíblia diz que ele pega a sua esteira ou a sua maca, dependendo da tradução, a sua cama, coloca debaixo do braço e vai embora. Aí aparecem os religiosos, que nem essa turma que estava aqui com o cego. Não estava preocupado com a melhoria do cego, estavam preocupados com a sua posição, com a sua função, com o seu eu. Não estava preocupado com o bem-estar do próximo. Não queria nem saber, ele continuasse cego. O moço lá continuasse paralítico na beira do tanque, esperando um milagre que nunca aconteceu. O texto diz que quando ele sai e caminha com a maca, ou a cama, ou a esteira, depende da tradução bíblica que você estiver usando, alguém vai dizer para ele, um determinado religioso vai dizer: ei, hoje é sábado, não é lícito te carregar a tua cama ou a tua esteira. Aí aquele moço olha para ele e diz: olha, o que me curou, disse, pega e vai embora. Aquele que está te curando agora está dizendo: olha, levanta, pega essa cama e vai embora, e vai dar testemunho das coisas que eu estou fazendo na tua vida. Ele viu a reação dos religiosos, aqueles mesmos religiosos que, quando a Bíblia fala que havia um certo sacerdote por nome de Jairo, um principal da sinagoga, que religiosamente estava bem, mas a sua filha estava morrendo em casa. O texto vai dizer que ele foi procurar Jesus. Não adianta você procurar a solução em nenhum canto. Os projetos de Deus sempre serão os melhores para a sua vida. Ele foi procurar, ele era um sacerdote, ele era um principal da sinagoga, ele foi procurar Jesus. E o texto diz que quando ele está lá conversando com Jesus, aí vem o mensageiro do mal, diz: olha, incomoda mais Jesus não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. É isso que o homem diz para você, mas a resposta afinal vem da parte de Deus. Alguém disse: vai morrer, mas Jesus diz: eu estou chegando para dar vida. Alguém está dizendo: acabou, mas Jesus nesta manhã está dizendo: eu estou dando continuidade ao teu projeto, à tua vida. Abacai. Incomoda mais não, morreu, acabou. Jesus disse: se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. É se você crê. O texto diz que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, está lá outra turma dos que não acreditam nos milagres. E quando Jesus disse: a menina não morreu, ela apenas dorme, eles começaram a rir, porque na visão deles ela estava morta, mas Jesus disse: ela está dormindo, ela está descansando. A primeira coisa que Jesus fez, olha que negócio interessante, foi botar para fora os murmuradores. A primeira coisa que Jesus fez quando chegou na casa de Jairo foi colocar para fora aqueles que não acreditam na sua vitória. Se ele colocou, imagina você que está permitindo, você que tem que colocar essa cambada para correr. Aqueles que não acreditam no seu ministério, aqueles que não acreditam na sua vitória, aqueles que não acreditam que você vai ser bem sucedido, bota essa cambada, essa praga para correr da sua vida. Jesus fez isso. Quando Jesus botou para fora todo mundo que não acreditava, o murmurador, o fofoqueiro, aí o texto diz que Jesus vai lá e levanta a menina, mandou dar de comer a menina,
Você está comendo nessa manhã pão quentinho descido do céu para alimentar a sua alma no meio dessa crise, no meio desta luta, no meio dessas dúvidas que você está passando. Jesus colocou todos para fora e fez o milagre. Eram os religiosos. Irmãos, existe uma disputa ou uma luta terrena sobre igreja, sobre religião, quando tudo isso é tolice. Quando nós entendermos a Bíblia verdadeiramente, sabemos que os templos não adiantam nada. Deus não habita no meio de templo erguido por mãos humanas. Deus habita nesse templo aqui, ó, morada do Espírito. Para habitar tem que estar limpo, adornado. Religião, você sabe qual é a verdadeira religião para com Deus? Eu convido você depois, quando acabarmos, você fazer menção da Bíblia, ler Bíblia. Aí você vai anotar aí, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Aí você vai ver qual é a verdadeira religião para Deus. Não é denominação A, não é denominação B, não é denominação C. Mas lá em Tiago 1,27 você vai achar a verdadeira religião para com Deus. Jesus não prega religião, Jesus ele prega reino. É diferente. Ele viu a reação dos religiosos. E para concluirmos, ele viu verdadeiramente um milagre na sua vida. Sabe o que foi que ele viu? Ele viu a luz. Ele viu o príncipe da luz, o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que quando ele começa a clamar, Jesus para e manda buscá-lo. Jesus para no meio da multidão, ouve o clamor de alguém que estava necessitado e manda trazê-lo. É exatamente o que está acontecendo com você agora. Ele está ouvindo o seu clamor, ele já parou para ouvir e ele está te buscando. Aonde você está? Em que lugar você está? Ele está te buscando nesta manhã para eu adorar em espírito e em verdade. Seus clamores serem ouvidos, as suas orações serem respondidas e o milagre adentrar verdadeiramente na sua vida. É isso que está acontecendo. Ele viu verdadeiramente o milagre. O texto diz: traz. Quando a multidão ou alguns da multidão foi buscar o cego, o texto diz que ele ainda estava lá sentado, gritando. O texto diz: vem, o mestre te chama. Vai dizer o texto que ele jogou a capa para trás de si, porque até então, naqueles tempos, o cego ou alguém que tivesse enfermidade visual, não é como os dias de hoje, com a bengalinha e um óculos escuro, não. Naqueles tempos era conhecido pela capa. A Bíblia diz que ele joga a capa para trás de si. Ali ele estava dizendo: nunca mais eu serei cego, nunca mais eu vou ficar apenas enxergando, mas agora eu vou ver o Rei da Glória, eu vou ver o milagre na minha vida, eu vou ver a diferença na minha vida, eu vou ver a alegria na minha vida, eu vou ver a transformação na minha vida. E o texto diz que quando ele é posto diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Nesta manhã, o que é que você quer que Deus faça na sua vida? Aquele moço, ele podia pedir qualquer coisa. Você pode pedir qualquer coisa. Jesus é poderoso para te dar todas as coisas e mais alguma coisa. Lembra de Salomão? Salomão pediu apenas sabedoria, e Deus, além da sabedoria, o encheu de riquezas, de esplendor, de glória. Ele foi um rei notório. O que é que você quer nesta manhã?
O que você necessita de Jesus? Daqui a pouco eu digo o que você necessita para começar bem o dia. Ele disse: Senhor, que eu veja. Mas, irmão Itamar, você não disse que ele via? Não, ele enxergava. Ele via com dificuldade. Ele enxergava. Perceber pela visão com dificuldade. Ele não tinha clareza. Quem sabe até agora você não tem clareza do que verdadeiramente você quer na sua vida, ou que verdadeiramente Deus tem projetado para a sua vida. Ele disse: agora eu quero ver, eu quero olhar para algo, eu quero olhar para alguém, eu quero olhar para mim mesmo. É ver, eu quero ver. Aí o texto vai dizer que vê, a tua fé te salvou. Ele viu, mas ele não recebeu de Jesus apenas a visão, ele recebeu também a salvação. Vê, a tua fé te salvou. É isso que você precisa também para a sua vida. Você não precisa apenas ver, você não precisa apenas entender a palavra, mas você precisa experimentar salvação, que somente em Jesus você vai encontrar. Não existe outro canto, você não pode nem pagar por ela. Ela é de graça. Foi pago um preço muito alto, um preço de sangue, um preço que ninguém embaixo dos céus tinha condições de pagar. E Jesus foi lá, ele desceu, se formou homem como eu e você que me assiste, em carne, sem deixar de ser Deus. Ele sofreu, ele foi crucificado, derramou seu sangue para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, um de frente para o outro, dizendo: Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, já que você está vendo as grandezas que Jesus quer fazer na sua vida, já que você está vendo a solução para os seus problemas, já que você está vendo o que Deus vai fazer, eu quero te convidar a aceitá-lo. Não é mudar uma igreja, não. Como eu disse, igreja, existe muitos gostos, muitos gêneros. Igreja para todo tipo de gente, igreja para todas as etnias. Mas eu quero te convidar a aceitar o Senhor da igreja, a igreja templo, você. E eu quero saber onde tem alguém que nesse momento já está vendo, mas alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Ele está, como eu já frisei antes, batendo na porta, pedindo permissão para adentrar na sua vida, na sua família. Ele quer mudar a tua vida, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer de você uma nova pessoa, antes triste, agora alegre, feliz, cheio da presença de Deus. Era enfermo, mas agora curado, primeiro no espírito e depois no corpo. Quer saber por quê? Porque naquele dia em que trouxeram um paralítico, Jesus olhou para aquele moço que desceram pelo telhado da igreja onde Jesus estava pregando. Jesus não disse: tu estás salvo, não. Ele disse: filho, perdoados são teus pecados. Primeiro precisa de um perdão, primeiro precisa de uma cura interior, para depois receber a cura exterior. Como se alguém não acreditava, ele disse: a ti te digo, levante e anda. Então ele foi salvo dos seus delitos e pecados, e agora estava andando em novidade de vida. Nessa manhã não é diferente. Onde tem alguém que nesse momento está nos acompanhando na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, e verdadeiramente quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou orar por você, eu vou abençoar a tua vida, e acredito piamente que nesta manhã Jesus está fazendo tudo aquilo que apenas você enxergava, mas agora
você vai começar a ver com os olhos da fé a grandeza de Deus na sua vida, amém? Onde tem alguém, eu ainda insisto, continua a programação, os irmãos ainda vão louvar. Meu amigo, irmão presbítero Luiz Carlos, daqui a pouco estará virando a ponta do prego.